Oi, seja bem-vindo a este devocional. Eu convido você a ter um momento com Deus comigo. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5, nós vamos ler do 25 ao 34. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. O que a gente consegue aprender com a mulher do fluxo de sangue é que ela era uma mulher que sofria com essa condição há mais de 12 anos. E a Bíblia nos fala que ela tinha gastado tudo quanto ela tinha com médicos, com remédios, procurando a solução para o fim da sua aflição. E naquela época, os judeus consideravam as mulheres que tinham um fluxo de sangue, que tinham uma hemorragia, que tinham isso de uma forma crônica, como aquela mulher tinha, como uma mulher impura, uma mulher indigna de frequentar o templo, indigna de ter amigos, indigna de se casar, indigna de estar até na presença da própria família. Todo lugar que aquela mulher tocasse, ou toda pessoa que tocasse aquela mulher estaria impuro. Em qualquer lugar que ela chegasse, ela era considerada imunda. Então, para você ver como que naquele tempo, aquela mulher, ela deveria ter sofrido um preconceito enorme, ela deveria ter sofrido uma aflição, uma exclusão da sociedade, ela deveria ter sofrido uma tristeza imensa no seu coração. Porque pense comigo, ela não pediu para estar naquela condição, ela não pediu para ser daquele jeito, e tudo que ela tinha, ela deu aos médicos na esperança dela conseguir estar bem. E a Bíblia nos mostra que o que aquela mulher tinha era coragem. E eu te pergunto, como que aquela mulher ela poderia ter coragem e ela poderia ter tamanha fé diante de tudo que ela já tinha vivido? Como que ela conseguiu ter tamanha coragem de atravessar uma multidão e de ir até Jesus? Como que ela teve fé de acreditar que se ela tocasse somente nas vestes de Jesus, porque ela não podia tocar ele diretamente, ela seria curada? Responde para mim, como que aquela mulher ela enfrentou aquela multidão e ela passou por cima de todo mundo, porque quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse que se somente ela tocasse nas suas vestes, ela seria curada. Mas por que aquela mulher esperou tanto tempo? Ela era uma mulher judia e ela conhecia Jesus. Foram precisos os 12 anos na vida dela. Foram precisos 12 anos de espera, os 12 anos de aflição, os 12 anos de angústia que aquela mulher viveu. Não para castigá-la, não para fazer ser uma pessoa indigna, não para fazer dela uma pessoa aflita, uma pessoa diferente da sociedade. Os 12 anos foram precisos para que ela obtesse a fé predominante, para que ela obtesse a fé completa, para que ela obtesse a fé a ponto de chegar à virtude de Jesus. Foram precisos 12 anos na vida dela. E quantas vezes nós não nos colocamos no lugar daquela mulher e nós nos colocamos no lugar de indignação, nós nos colocamos no lugar de falta de esperança, nós nos colocamos no lugar de falta de fé, de falta de coragem, porque a sociedade diz que nós não vamos conseguir, porque as pessoas que estão ao nosso redor dizem que nós não vamos conseguir, porque as pessoas nos desprezam, porque as pessoas nos excluem, porque as pessoas não se lembram de nós, e a gente fica fechado, e a gente não tem coragem de chegar até Jesus, e a gente não entrega tudo que a gente tem até Jesus para obter o que a gente precisa. Mas se a gente fosse como aquela mulher, que mesmo diante das circunstâncias da multidão, que mesmo diante da indignação de todo mundo, que mesmo diante de correr o risco de ser apredejada, de ser morta no meio daquela multidão, ela foi atrás de Jesus. Ela cria que se ela somente tocasse nas vestes de Jesus, ela obteria cura, ela obteria o que ela precisava. Ela já
tinha depositado todas as esperanças dela em médicos, ela já tinha dado tudo aquilo que ela tinha, mas ela sabia, quando ela ouviu falar de Jesus, que se ela tocasse nas suas vestes, ela obteria cura. E olha o tamanho da fé e da coragem dessa mulher. E eu sei que é difícil a gente ter fé e a gente ter coragem diante das circunstâncias. Eu sei que muitas vezes a gente apela para o medo, a gente apela para os olhares tortos, a gente apela para o que as pessoas dizem da gente. A gente começa a se tornar aquilo que as pessoas dizem da gente, a gente começa a acreditar naquilo que elas dizem da gente, mas a gente se esquece que a gente é aquilo que o Senhor diz que nós somos. A gente se esquece que a gente precisa ter fé, e a nossa fé ela não precisa ser à vista das coisas que a gente consegue ver, das coisas que a gente vê à nossa frente. A gente às vezes se coloca no lugar da multidão que andava com Jesus, que estava atrás de Jesus, mas que andava e o seguia somente pela sua fama, pelos seus milagres, pelos seus dons. A mulher não era como a multidão. Ela foi atrás de Jesus, não porque ela via, mas porque ela cria no que estava nele. Ela foi atrás de Jesus, não porque Jesus podia fazer um milagre por ela, mas porque ela sabia que Jesus era, que Jesus sempre foi e que Jesus sempre será o dono da cura, o dono da salvação, o dono do renovo, o dono da força, o dono da coragem. Ela sabia que estava em Jesus aquilo que ela precisava. E isso está escrito lá em Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E essa mulher, ela é esse versículo. Ela tinha fé. E ela não tinha fé pelas coisas que ela podia ver. Ela não tinha fé porque ela sabia que Jesus já havia curado o cego, que Jesus já havia curado o paralítico, que Jesus fazia milagres. A fé dela estava no que Jesus era. A fé dela estava no que havia dentro de Jesus. A fé dela estava naquilo que ela acreditava que ela poderia obter através de Jesus. A fé dela estava nas coisas que ela não poderia ver, mas nas coisas que elas se esperavam. Então, às vezes a gente precisa se perguntar se a gente tem sido como a mulher ou se a gente tem sido como a multidão. Se a nossa fé tem estado em Cristo, pelos milagres que Ele pode fazer, pelas coisas que Ele pode operar, pelos bens que Ele pode nos dar, pelas bênçãos que Ele pode trazer na nossa vida, ou se a nossa fé está em Jesus, porque Jesus é, porque Jesus não deixa de ser, porque dentro dele habita o que nós mais precisamos, porque Jesus ele é a essência, Ele complementa tudo que nós precisamos. Ou se a gente tem sido como a multidão, que tem seguido Jesus somente pela sua fama, pelos seus dons, somente pelo seu exterior, mas não pelo seu interior. Aquela mulher conhecia o interior de Jesus, ela conhecia o que havia dentro de Jesus, e ela sabia que dentro de Jesus morava a essência da sua cura. Ela sabia que os médicos não poderiam mais resolver o problema dela, e que nenhum dinheiro poderia resolver o problema dela, porque o problema dela era crônico, mas ela sabia que em Jesus não existia a palavra crônico, ela sabia que em Jesus não existia a palavra impossível, ela sabia que em Jesus morava a cura, morava o que ela precisava. E é isso que a gente precisa trazer para a nossa vida. Isso que aquela mulher esperou 12 anos, o número 12 foi necessário na vida dela. Você sabe o que o número 12 representa na Bíblia? Ele representa permanência, ele representa predominância, ele representa perfeição. E aquela mulher no 12º ano, quando ouviu falar de Jesus e quando foi encontrar e tocar em suas vestes, porque sabia que ele estava passando pela multidão, ela obteve a fé predominante, ela obteve a fé completa, ela obteve a fé perfeita, a ponto de obter a sua cura somente tocando nas vestes de Jesus. Então hoje eu quero que você se pergunte se você quer ser como a multidão ou se você quer ser como a mulher, se você vai olhar para as circunstâncias e para os problemas ou se você vai passar por cima deles e não vai se importar com o que vão dizer a seu respeito, que não vai se importar com o que vão dizer sobre quem você é, sobre o que você pode, sobre até onde você vai, ou se você vai passar por cima de tudo isso para alcançar Jesus, se você vai passar por cima de todos os problemas para alcançar Jesus. A gente precisa ter coragem. É difícil a gente ter fé, mas a gente precisa ter fé. É difícil a gente predominar e a gente agarrar a nossa bênção, mas a gente precisa. E a gente precisa agarrar isso com predominância. A gente precisa agarrar isso com fé. A gente precisa agarrar isso com garra. A gente precisa chamar a atenção de Jesus, porque aquela mulher, ela conseguiu chamar a atenção de Jesus. Ela tocou
tocou Jesus de uma forma diferente. Então a gente precisa se perguntar se a gente tem tocado Jesus como a maioria tem tocado, ou se a gente tem tocado Jesus de alma, se a gente tem tocado Jesus com fé, se a gente tem tocado Jesus com o nosso interior, se a gente tem tocado Jesus com coragem, se a gente tem tocado Jesus com a nossa oração. É muito difícil a gente ter fé e a gente ter coragem, mas se aquela mulher do fluxo de sangue, que por 12 anos havia sofrido, conseguiu ter fé e coragem porque ela conhecia a essência de Jesus, eu e você também conseguiremos ter. Eu e você também conseguiremos aquilo que nós precisamos. Mas lembre-se, não vamos somente atrás de Jesus pelo que Ele pode nos dar, pelo que Ele faz, mas vamos atrás de Jesus pelo que Ele é, pelo que existe dentro dele, pelo que mora dentro dele, pela sua essência. Vamos atrás de Jesus para tocá-lo de uma forma diferente. Não tocá-lo de uma forma comum, com uma adoração, com uma oração, buscando a Bíblia, buscando a palavra, mas tocando Jesus de uma forma única, de uma forma predominante, de uma forma que o chamará a atenção, com fé e com coragem. Faça essa pergunta para si mesmo. Você tem tido fé e coragem? Aonde o seu toque está? De que forma você quer tocar Jesus hoje? Eu te agradeço por ter ficado até aqui comigo neste devocional. Até a próxima.